Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Emiliano Martinez, o novo reforço do Chelsea. Bastou uma atuação em jogo oficial do Robert Sanchez que não agradou o Xabi Alonso e o Chelsea rapidamente se movimentou para contratar um goleiro. As coisas realmente mudaram. Um goleiro veterano, de 33 anos de idade, com muita história pela seleção argentina, responsável pelo título da Copa América de 2021, pela Copa do Mundo de 2022, fundamental nas duas grandes conquistas. Teve participação também na Copa América que eles ganharam pela última vez, acho que foi em 24, posso estar enganado. É que tem tantas Copas Américas, teve a Copa América Centenário, aí eu não lembro exatamente o ano. Nessa Copa do Mundo, dá para dizer que ele foi muito fundamental para a Argentina ter ido mais longe, embora na final da Copa ele tenha defendido quase tudo. Porém, um gol da Espanha foi o suficiente, até porque a Argentina mal finalizou naquele jogo. Porém, falando aqui pro Chelsea, é uma boa contratação. Eu gosto da ideia, até porque é barato, 7 bilhões e meio de libras. Isso não é uma contratação cara. O Chelsea deve vender o Mark Gill para o Napoli, deve ganhar mais do que isso e ainda tem o lucro de fair play. E eles precisam de goleiro, né? Não dá para ficar dependendo do Sanches. Eu gostaria que o Penders ganhasse mais espaço, mas ao mesmo tempo você tem que fazer essa rotação, o Penders com alguém. Eu prefiro que mantenham Emiliano Martinez e Penders. Eu não quero ficar vendo o Robert Sanchez ganhando mais chances, porque já teve demais. Eu acho que já deu esse momento de ficar insistindo no erro. E também era claro, o Xabi Alonso, sendo o cara inteligente que é, ele não ia ficar olhando o Robert Sanchez e fingindo assim, não tô vendo nada de errado, pra mim tá tudo bem. Não é isso. O cara, ele tem, obviamente, noção da realidade, do quanto que o goleiro é limitado e problemático, como ele é instável. Acho que o pior do que essa questão da limitação, porque ele tem capacidade de fazer grandes jogos, mas o jogo com os pés dele não é confiável e tem dias que ele vai sofrer gols que não deveria por posicionamento ruim, por uma tomada de decisão errada. Então, o Robert Sanchez não pode ser um goleiro de um clube Big Six. Não pode. O Emiliano Martinez passou esse tempo no Aston Villa, ele já teve até chance no time Big Six que foi o Arsenal. Ele era goleiro do Arsenal. Agora, ele tem a chance do Chelsea e deve ser o titular. Acho uma ótima contratação. Eu gosto da ideia de trazer Emiliano Martinez. Acredito que ele vá fazer um bom trabalho no Chelsea, até porque é a chance que ele estava pedindo há muito tempo. Ele queria muito dar esse salto para um clube maior. E ele tem 33 anos, ele ainda tem tempo de ter alguns bons anos em um clube de primeira prateleira para poder disputar uma Champions League. É a chance que o Emiliano Martinez implorou por muito tempo. Quis ir para a Juventus, ele tentou sair do Aston Villa à força muitas vezes, o que para mim é um erro. Ele tinha que agradecer quem estava no Aston Villa, era um bom clube, com um bom técnico, ele pôde ganhar a Europa League, é uma grande conquista. Eu acho que assim, eu entendo que o jogador, ainda mais ele com a idade que ele tem, ele quer ir para um projeto maior, ele quer ir para um clube que tenha muito mais visibilidade e tentar fazer história lá. Vocês não acham que o Jan Sommer não ficou feliz quando surgiu a oportunidade de ir para o Bayern de Munique e depois ir para a Inter de Milão? É claro que ficou. Por melhor que ele fosse lá no Mönchengladbach, o cara queria deixar a marca dele no clube grande, a história de falar, eu fiz parte de um Bayern de Munique, eu fiz parte de um Inter de Milão. Por mais que ele tenha feito parte de um Arsenal, agora ele tem a chance de fazer parte de um Chelsea como titular, porque no Arsenal ele era apenas um reserva. Então, eu acredito que o Emiliano Martinez ganha a chance que ele ficou implorando há muito tempo e o Chelsea contrata um goleiro que, para mim, é muito mais goleiro que o Sanches. Mais confiável, mais seguro. Não é o melhor goleiro com os pés, né? Mas é isso que eu quero. Eu já falei muitas vezes aqui, eu sei que hoje todo mundo tem essa... O goleiro tem que jogar com os pés. Eles olham para isso antes mesmo de olhar pelo quanto que o cara traz de segurança para impedir gols, porque para mim essa é a função primordial de um goleiro. Eu quero que um goleiro me passe segurança. Eu quero que o goleiro seja uma sólida última linha de defesa. O Chelsea já teve isso na figura do Peter Cech, a curto prazo com o Courtois. Mas a questão é, quando teve o Peter Cech, ele não era um goleiro que sai jogando com os pés, etc. Mas ele punha respeito, ele evitava gols. Ele foi recordista de clean sheets por temporada. Ele teve aquela temporada que sofreu apenas 15 gols. Esse tipo de coisa que você quer de um goleiro, que evite os gols do adversário, que salve seu time em vários momentos, que quando você precisa, ele aparece com defesas muito decisivas. Olha a Champions de 2012, que não existia sem o Cech. O Cech, no segundo tempo contra o Barcelona, é uma defesa impressionante atrás da outra. O Galvão fica chocado. Tanto é que o segundo tempo é isso. O Barcelona cruza o ataque e ele bate, Cech faz a defesa, entende? Toda hora era isso, era o Cech que faz a defesa. E assim,
o Chelsea precisa de um goleiro que imponha respeito. O Robert Sanchez, ele é um goleiro instável, que um dia pode jogar muito bem, mas tem dia que ele vai te custar resultados. E agora tem um goleiro que também é bom defensor de pênalti, que o Sanchez não era. Então, assim, é a chance do Chelsea. O Emiliano Martinez é um goleiro que eu gosto. Não é que é o melhor goleiro do planeta, por mais que já tenha ganhado esse prêmio mais uma vez, mas eu gosto da ideia. Eu gosto do Emiliano Martinez. Acho que o Chelsea ganha um personagem tanto. Ele é um personagem, já tem uma história no futebol. E olha, ganha a chance da vida dele agora no Chelsea e como goleiro titular, né? Porque é muito diferente, né? No Arsenal, na época que o Arsenal, aquele Goiacá tava lá, era um time que estava muito abaixo do atualmente. Mas agora ele é titular no Chelsea. Não acredito que ele vai ser reserva. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.